preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do Start Econ Podcast. Hoje eu tô aqui com 2 convidados. Estou com um co-host hoje, co-host, que é o Mário da Compra Rápida. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui. Primeira vez como co-host. Não, vai dar certo. Não, Fica tranquilo que vai dar certo. Fica tranquilo que vai dar certo. E a gente tá aqui também com o Daigo Fujino, da Amo Beleza. Seja muito bem-vindo também. Muito prazer e obrigado pelo convite. A gente fez um curso antes de pronunciar o nome dele, então a gente acertou. Passamos 15 minutos, né? Acertando como a gente pronunciava e depois eu descobri que era simples. O meu você ainda não aprendeu, mas... Não, é... Marcotia, não. Não, foi bem. Marcotia? Marcotia. Marcotia. O Marcotia vem até com a mãozinha assim. Mas é isso, eu sempre falo Mário da Compra Rápida para não dar erro. O episódio de hoje a gente vai contar um pouco sobre essa escala de operações que tem um alto crescimento. Eu também vou explorar um pouco desse tema de web, site versus app e como que cada um desses cenários podem contribuir para a relação com o cliente. Acho que você tem bastante experiência com aplicativos e acho que a gente pode trazer muito conteúdo para a galera. E também falar sobre os desafios aí do varejo, né? A gente está num ano bem desafiador, né? Faz tempo que a galera não tem ROI bom. E a gente quer tentar ver quais têm sido suas avenidas de crescimento, o que você tem como um varejista puro mesmo, né? Esse de varejista raiz, o varejista de revenda, como que você tem encontrado caminhos para você crescer sua operação. Então, antes de tudo, eu queria, primeira pergunta, saber um pouco da sua carreira, né? O que aconteceu antes da Amo Beleza? Quais foram as suas passagens? O que você fez até você chegar nessa cadeira que você está hoje? Perfeito. Então, primeiramente, muito prazer, sou o Daigo, tenho 15 anos de experiência no Econ, passando principalmente por 2 empresas muito grandes aí, referências na categoria de beleza e de moda. Uhum. E ao longo desse período, esses 15 anos acaba sendo interessante porque acabei entrando muito ali nos primórdios do e-commerce. Uhum. Então vivenciei toda essa parte aí acho que é a temática dessa conversa também, né? Como que o e-commerce foi se moldando ao longo do tempo, justamente nesse desafio de rentabilidade, de ROAS e tudo mais. Utilizando todos esses desafios aí, seja da mídia, seja de otimizações, seja de aplicativos também, que é um passado talvez um pouco mais recente, né? Sim. O mercado, querendo ou não, ele teve muitas transformações nesses 15 anos, né? Eu acho que foi muito... Não digo que foi muito fácil, mas foi muito mais fácil do que hoje. No momento anterior, criar esse volume de aquisição, podia-se gastar muito mais para trazer um novo cliente, talvez as grandes mídias, os big players de mídia ali não tinham essa tão exigência em você ter uma alta performance, porque o pouco de otimização que você fazia já dava o resultado suficiente, né, o satisfatório. Acho que você tem muita bagagem para falar um pouco dessas transições. Inclusive, acho que é uma curiosidade. Quando eu entrei aqui no mercado de mídia, mídia e e-commerce no geral,
o dono da empresa onde eu trabalhava, ele sempre falava que com R$ 1 de investimento no Google Ads, ele conseguia R$ 1.000 de retorno. Ou seja, a gente passa aí de um cenário... Faz tempo, hein? Um cenário de ROI 1.000 e hoje a gente tá ali, né? Brigando para ter o mínimo de rentabilidade aí dentro dos nossos canais. Acho que essa é uma discussão que cada vez aparece mais, né? Sim. Então, como fidelizar, como melhorar a experiência, porque no fim, com a alta competição, o ROAS, essa briga pelo retorno, acaba ficando muito mais nessa fidelização, Total. em gerar LTV com o teu cliente, do que só ficar trocando farpa ali na aquisição, que no fim tá todo mundo jogando no mesmo jogo, né? Exatamente. Quem se diferencia é quem cria essas avenidas de forma mais satisfatória, né? E a baixa conversão em algum momento, vamos dizer que foi algo que doeu menos. Então, essa audiência desperdiçada, quando o ROI é muito exagerado, né, no sentido de, cara, R$ 1 de investimento, 1.000 de faturamento, isso que se perde no meio do caminho é aceitável. Nos dias atuais, não tanto, né? Então, eu acho que é um pouco desse caminho de fidelização, de ter um LTV grande, mas também de aproveitar ao máximo a audiência que você gerou, que já custou muito caro, né, esse tráfego qualificado. Então, como que dentro dessa experiência, desse canal, como que você consegue ter essas melhores conversões? E aí, já indo muito pro que você está fazendo hoje, né, do teu dia a dia hoje, como que é seu dia a dia na tomada de decisão mesmo, assim? O que você olha, quais são os indicadores que você mais acompanha, como que você faz para otimizar tanto a questão da aquisição, mas também de aproveitar o mais qualificado possível esse tráfego que você já gerou? Perfeito. Então, esse está sendo o meu desafio agora, na minha atual posição ali com a Amo Beleza. Amo Beleza é uma varejista de cosméticos, com 5 anos de existência, inclusive. A gente está numa campanha de aniversário de 5 anos agora na Amo Beleza. Legal. Temos ali bastante promoções ali dentro do site. Acho que vale a pena a gente... Se quiser deixar um cupom aí para... O pessoal gosta, Opa, perfeito. Então, acessa www.amobeleza.com.br. A gente tem um cupom aí de aquisição de 10% off, mais frete grátis acima de 99, que é a primeira 10. Então já aproveita aí as promoções exclusivas que a gente tem. A gente tem brindes qualitativos aí todos os dias. Legal. E a gente já aproveita e já compra aí com esse cupom. Primeira 10. Primeira 10. Primeira 10. E já ajuda aí na aquisição. Tem que gerar tráfego de todo jeito, cara. Não é muito fácil. A oportunidade hoje em dia, não. Boa. Então, falando aqui, desafio da Amo Beleza. Eu vim de um mercado que bom, eu também trabalhava numa empresa de cosméticos, que a gente começou praticamente do zero. E, bom, no final de um ciclo de 10 anos, pelo menos 10 anos, a gente já estava superando 1 bilhão de faturamento. Uau. Então, aqui na Amo Beleza, o grande desafio como eu já participei de toda essa jornada, a gente conseguir replicar aqui na Amo Beleza, considerando todas essas mudanças aí de mercado que a gente já, ao longo dos 10 anos, a gente teve. Então, quando você falou ali de quais métricas a gente acompanha, principalmente ROI e taxa de conversão. ROI, taxa de conversão, custo por sessão e receita por sessão. Então, a gente vai equilibrando essas métricas justamente para a gente encontrar o ponto ótimo ali de aquisição de clientes, investimento e rentabilidade, né? Então, a rentabilidade de curto prazo para essa operação se sustentar e quando a gente fala aí de médio prazo, acaba sendo CPA, né? Custo por aquisição de clientes novos. Sim. Então, a gente vai acompanhando no dia a dia, essas métricas um pouco mais diárias. Mensalmente a gente acompanha o CPA e ao longo do tempo a gente vai acompanhando também o nível de retenção.
que é justamente o quanto que futuramente essa base adquirida vai gerar de retorno para a gente. Perfeito. Acho que esse é um ponto interessante, porque a gente acaba vendo, assim, pelo menos na nossa perspectiva aqui trabalhando com checkout, primeiro, alguns varejistas que não vão acompanhar de forma tão próxima a recompra, por exemplo, ou que nem sabem quem é recompra, quem não é, o que acaba deturpando um pouco essa lógica, porque você não sabe se você está investindo de fato para trazer uma pessoa nova, se você está simplesmente fidelizando o teu cliente, né? E essa visão de taxa de conversão, que muitas vezes ela acaba se perdendo, né? E acho que uma coisa legal aqui é que na Amo o Dag tem essa visão por etapa ali, que a pessoa está percorrendo, e não só a visão holística, que é uma coisa que eu vejo alguns e-commerces fazendo, e às vezes você faz uma campanha ruim, você não sabe se tem um problema no teu fluxo, então ter essa visão é super importante, acho que é uma alavanca legal. Eu vejo que cada dia mais essa preocupação principalmente com traqueamento, com uma versão mais detalhada das etapas ali, é muito importante, porque muitas vezes o ganho de eficiência em uma operação que já é uma operação de alta performance, o ganho de eficiência ele vai ser no detalhe. Né? Um detalhe de uma etapa para outra, um detalhe de uma página de produto para um carrinho, de um carrinho para o checkout, um detalhe no checkout. Então, assim, lidando com essas marcas maiores, eu vejo que já não tem grandes oportunidades de aumentar números de maneira drástica com coisas pequenas. Na verdade, é a somatização de várias coisas pequenas que trazem um resultado maior. E eu acho que muito do que você está construindo agora e do que você construiu na casa anterior é um pouco disso, né? Quando você passa ali para ser uma operação que já fatura milhões por mês, o ganho de eficiência está no detalhezinho do detalhezinho, né? A sua estrutura macro ali, base, né? Plataforma base, ela já está bem testada, validada, já não tem tantos erros assim, coisas que são tão grandes. Eu não sei se seu dia a dia é assim mesmo. Assim, então eu vou, aproveitando esse gancho aí de rastreamento, no final das contas a gente ter um rastreamento eficiente significa termos visibilidade do que está acontecendo, né? Então a curto prazo a gente ainda está nessa... de uma forma um pouco mais manual, construindo vários dashboards e tudo mais, mas mesmo pensando no médio prazo, nesse contexto do IA e tudo mais, a gente, até para o IA funcionar de uma forma eficiente, a gente precisa estruturar toda essa parte de traqueamento, de ter visibilidades, entender o que está acontecendo e fornecer cada vez mais insumos para justamente a gente ir aproveitando essas oportunidades, né? Essas oportunidades marginais, muitas vezes ocultas, que a gente pode ir explorando e melhorando nossos processos. Então, exemplo de uma ação que dá super certo. A gente fazer uma mensuração de page views da PDP versus a quantidade de itens vendidas. A gente, naturalmente, a gente já tem uma taxa de conversão ali através dessas informações no nível capilarizado por SKU. Então, a gente começa a ter uma oportunidade, por exemplo, produtos com uma alta taxa de conversão com pouquíssimas page views. Cara, divulga isso aí na mídia, divulga isso aí no CRM, no push. Por outro lado, quando a gente acompanha ao longo do tempo um produto que normalmente tem uma taxa de conversão X, começa a cair para, 20% do que deveria. Pô, tem um problema de precificação, tem um problema de, de divulgação. Então, esses inputs acabam virando processos, né? Processos e otimizações, não só pensando individualmente em mídias, mas um sistema operacional para a empresa. Hoje você tem esse acompanhamento detalhado, além de olhar para os produtos para esse SKU, você tem outros acompanhamentos que também sejam detalhados, assim, de coisas que você olha no dia a dia, que são sinais vermelho ou amarelo de coisas que você precisa atuar? Perfeito.
Então, bom, eu tenho um background aí um pouco de engenharia, né? Bom, engenheiro igual a gosta de dados. Por outro lado... Dados e processos. Dados e processos. Processos é porque eu sou formado em administração. Eu tenho um pé em engenharia, mas formado em administração. Mas, acho que o que eu vim percebendo ao longo da minha carreira? Excesso de dado, às vezes a gente não toma decisão. Uhum. Então, acaba sendo como que a gente simplifica esse excesso de dados em talvez agrupamentos e talvez um número comparativo que a gente consiga tomar ações muito mais rápidas, né? Uhum. Então, no caso do SKU, normalmente eu gosto de ver primeiro por curva A, B e C. Entender como que tá ali se está dentro dos meus referenciais, que normalmente média dos últimos 7 dias, média dos últimos 30 dias. Uhum. Com isso, eu já tenho o farolzinho ali, opa, tá indo mal, tá indo bem. A mesma ideia de agrupamento, não só para SKU, de repente a gente pode transplantar isso para marcas, para categoria, tipo de página, e assim a gente começa a ter uma visão um pouco mais global do que realmente está acontecendo com a nossa loja, né? E conseguindo tomar decisões aí. Perfeito. Quer mandar a sua? Cara, acho que um ponto aqui, pelo menos da nossa perspectiva, eu bateria muito nesse olhar para conversão atrelado à experiência. Uhum. Uma pergunta, claro, falando de checkout, uma pergunta que eu recebo muitas vezes de varejistas que a gente trabalha. Eu estou tendo uma taxa de queda X% no meu meio de pagamento. A pessoa chega a preencher e não paga. Isso é normal, não é normal? Então, acho que um ponto importante aqui de pescar é muito, primeiro, de você conversar com algumas dessas pessoas, e ter o input também, não só o analítico, como o Daigo ilustrou bem, mas também entender o que está acontecendo na prática, você experimentar, e navegar. Então, esse produto aqui está vendendo super bem, deixa eu ver o que tem de diferente na página de produto dele que não tem em outros. Às vezes a forma que você fraseou a descrição dele é diferente e aquilo traz um insight qualitativo para a tua operação e para você replicar esse sucesso em outros produtos. Então, acho que pontos aqui que eu traria que vejo como yellow flags muitas vezes quando há falta desse acompanhamento. Sim. Tem que sempre casar as duas coisas, né? Eu acho que o lado dos dados é super importante e a gente vê muitas operações que negligenciam às vezes, olham tudo de uma forma muito por cima e não aprofundam no detalhe, mas também casar isso com a visão qualitativa da coisa. Então entender, tá bom, eu tive esse drop aqui. Primeiro, isso aqui é normal, não é normal? Deixa eu comparar com colegas de outros e-commerces e entender se faz sentido ou não faz sentido. Beleza, descobri que eu tenho um problema na minha etapa de frete. O que meu frete é diferente de outras operações? Será que ele está caro demais? Será que ele está demorado demais? Será que a forma que eu estou exibindo isso não é clara o suficiente? Então, você precisa identificar com o analítico e depois usar o qualitativo para tomada de decisão, né? Então, sempre tá transicionando ali entre esses dois. E aproveitando esse gancho, bom, acho que a gente tem, na minha posição atual com a Beleza, eu tenho um pequeno, não é um dilema, na verdade, é um desafio, que como que a gente vende produtos, muitas vezes, muito individualizados, no nosso meio online, que é justamente, acho que o Márcio citou aqui, que é a questão da experiência, né? Acho que não só essa questão aí, talvez macro demais, de números muito macros, mas no final das contas estamos lidando com clientes. Clientes precisam de auxílio para escolher, ter a melhor tomada de decisão ali de qual batom que eu vou comprar.
qual a tonalidade da base que eu vou comprar. Perfumes eu tenho um gosto de determinados aromas. Quais perfumes eu poderia comprar? Então, no final das contas, temos um desafio aí, principalmente CRO, de como que a gente consegue melhorar a encontrabilidade dos nossos produtos perante essa dúvida da cliente, né? E acho que é um tópico que, no final das contas, não só quantitativo, o CRO quantitativo, mas o CRO qualitativo que o Márcio acabou de citar. E acho que um ponto aqui é que dá trabalho. Dá tanto trabalho ou mais do que fazer o quantitativo, mas é o que gera essa combinação poderosa que faz tua conversão aumentar. Então, olhar no detalhe, micro, macro. Olha os números, aprofunda. Vamos ver o que tem de legal. Vamos ver o que tem de errado. Adapta e sempre nesse movimento de vai e vem. Hoje você tem quantos SKUs, mais ou menos? Hoje a gente está com 5.500 SKUs ativos. Caraca, imagina, deixando no nível do detalhe para cada página, para cada conversão por produto, é realmente bem desafiador, né? E vender, a gente estava até comentando antes de ligar o podcast, vender perfume pela internet, para quem não conhece aquele aroma, é muito desafiador, né? Cara, como que eu descrevo aquilo de uma forma que a pessoa realmente atenda a expectativa dela, né? E o que faz ter ainda mais peso essa questão do cadastro, do catálogo e tudo mais. Entrando mais na linha das jornadas de compra, né? Falando aqui de site, de app principalmente, né? A gente viu e tem visto cada vez mais o app tomando uma nova forma na construção dessa jornada de compra. Já teve uma tentativa lá atrás de o app vai ser o meu lugar principal e eu acho que agora o mercado amadureceu para entender de fato qual é o valor do app dentro dessa jornada, né? Então queria trazer um pouco de você, assim, lá, como que vocês têm usado essa questão do aplicativo, da venda pelo site, em que parte da jornada cada um tem sua participação e como que você tem montado dentro das suas estratégias a divisão por esses canais. Perfeito. Acho que até na temática aplicativo, eu penso como CRO também, no final das contas. Porque eu fico me questionando por que um usuário, ou um usuário que não conhece a nossa empresa, Beleza, instalaria o nosso aplicativo. No final das contas, tem etapas aí de iterações que talvez não faça muito sentido aí. Então, dito isso, o que a gente, inclusive, via dados quantitativos, a gente consegue concluir? De que a primeira interação das clientes com a nossa empresa é majoritariamente site. Então, o site, aí depois vou fazer o gancho aí com o aplicativo, tá? Então, o site acaba sendo a primeira vitrine com os nossos consumidores, com esse desafio aí de como vender produtos que muitas vezes é muito individual. Então, acaba sendo o site, ele precisa ter essa experiência de encontrabilidade, a gente precisa fornecer ferramentas para o usuário conseguir escolher os produtos mais adequados e com isso gerar encantamento, né? Então, exemplo, maquiagem com diversas tonalidades claros. Dentro do claro ainda tem diversas subtonalidades. Como que a gente mostra essa informação para a gente não ter frustrações mesmo com a tomada de decisão de compra? A cliente não sair frustrada de comprar uma tonalidade totalmente errada do que ela tem de expectativa. Então, essa é a primeira, nosso maior desafio aí. No final das contas, é a experiência que gera valor para a empresa, né? E o site acaba sendo o primeiro contato com os nossos consumidores. Agora, o aplicativo, ele entra aí muito mais como uma retenção desta base que a gente já adquiriu pela web. Aí, naturalmente, a gente tem que ter
toda a experiência aí que a gente já prometeu ou já ofereceu pela web, a gente tem que ter replicado no aplicativo, minimamente, né? Senão a gente vai ter ali um problema aí de promessas quebradas no aplicativo. E dentro do aplicativo, no final das contas, é como que a gente conversa mais com os nossos consumidores para a gente gerar mais recorrência, né? Maior relacionamento e, consequentemente, recorrência com os nossos clientes. Acho que, cada vez mais, acho que os próximos passos aí do e-com acaba sendo mais essa frente de serviços. E tudo isso, toda essa frente de serviços, muito sustentado pelo cadastro. Acho que muitas vezes o cadastro é sempre visto ali, uma área meio de lado ali, né? Mas acredito que é o cadastro que acaba fornecendo informações para criar toda essa experiência. Eu acho que o app tem tomado um protagonismo, né, de alguma forma dentro dessa jornada, né? Eu percebo que é meio que as marcas estão usando o app para saber realmente quem é a tua audiência, né? Então, a partir desse aplicativo eu sei quem são, eu consigo comunicar com eles via push de maneira mais barata, eu consigo testar promoções específicas para esse canal. Ali eu tenho talvez o cliente com maior nível de relacionamento comigo, né? Eu não preciso muitas vezes gastar tanto para trazer ele de novo. E ali, de fato, é a audiência da tua marca, né? Pô, esse daqui é meu clube fechado, esse aqui é, de fato, os meus clientes mais leais, né? Eu nem digo que são clientes fiéis, porque cada vez mais a fidelidade dos clientes com as marcas tem sido cada vez menor. Mas, assim, esses são os meus leais. Pô, o cara baixou o app, ele fez um cadastro, ele logou, ele cadastrou os dados de cartão. Até estava comentando em off que hoje as minhas compras online, elas são muito pelo app que me deu a melhor experiência, assim, por conta da minha comodidade e tudo mais. Então, acho que as marcas entenderam de novo um pouco do que né, esse aplicativo. E acho que até uma questão aqui de, ainda que seja uma parte pequena do meu público, comparativamente à web, por exemplo, que é um funil aberto ali, essas pessoas vão ter um engajamento muito maior. Então, às vezes, ainda que seja um público muito menor, isso compensa em termos de receita, de novo. Sim. A ideia do LTV, comunicação muito mais barata, que é um push, por exemplo, já é um público naturalmente mais interessado, que vai converter mais. Sim. E é um local, pegando até o gancho do cadastro, onde você consegue se comunicar de forma diferenciada com essas pessoas. Então, por se tratar de um grupo menor de pessoas com mais fidelidade, às vezes o atendimento consegue ser diferente. Eu enxergo muito, pensando em cadastro, cada vez mais as pessoas vão caminhar, na minha visão, para algo onde o dado está ali, né? Acho que cada vez a gente vai ter mais dado e vai ter menos disponibilidade para aprofundar. Então, como que a gente consegue ter interfaces onde eu ajudo o meu cliente a digerir toda essa informação de qualidade que eu coloquei? Eu concordo com o Dag que isso é essencial. Então, se eu não tenho informação de qualidade, eu não informo, eu não gero interesse. Mas, num segundo momento, como eu ajudo esse cliente a digerir essa informação, seja com IA, seja com atendimento de qualidade, para que essa sinapse seja mais rápida e, consequentemente, a conversão aconteça mais e num ciclo menor. Sim, e o app também é um ambiente que você tem mais possibilidade de testar coisas, né? Porque muitas das vezes ela é um ambiente que está apartado da plataforma, ela está conectada à plataforma de e-commerce, mas é um ambiente à parte que você tem muito mais possibilidade de testar. Assim como o checkout, quando você usa um checkout headless como a compra rápida, né? Você tem um ambiente de testes muito mais livre, que não, de certa forma, que não impacta a plataforma diretamente. Está conectado à plataforma, mas não é ela, né? Então, acho que tanto o app quanto o checkout headless tem essa vantagem, né? E acho que, de novo, a gente falou de ganho de performance no detalhe, no final do dia é a sua capacidade de testar coisas novas numa velocidade rápida para ir tendo esses ganhos marginais no CRO, né? Perfeito. E acho que
no final das contas, o aplicativo, ele tem, para mim, ele tem um papel fundamental que é a gente ter contato com os nossos clientes de uma forma muito barata, né? Comparativamente com mídias. Então, e mesmo dentro da nossa base de clientes, possivelmente eu vou acabar entrando um pouco aí no CRM também, mas no final das contas CRM também é praticamente CRO, vai. Dentro da nossa base de clientes a gente sempre vai ter os clientes mais ativos conosco, sempre vai ter os menos engajados e tudo mais, que a gente poderia trabalhar com essas ferramentas que o próprio aplicativo nos fornece, né? Seja push notification, seja aquele notificação em lista, para justamente a gente fazer não só os testes aí de experiência, mas também de comunicação. O que funciona, o que não funciona, de repente cross-sell, upsell, essas coisas. A gente utiliza bastante aí o CRM para justamente ter essa otimização. E quais são os seus próximos grandes desafios com a operação? Assim? O que você está olhando de próximas oportunidades? O que você precisa, além, óbvio, de contratar a compra rápida para fazer os testes de checkout? Além disso, quais são seus próximos grandes desafios? Assim? O que você tem pelo caminho? Olhando mais também para o movimento do varejo no geral, a gente sabe o quanto os varejistas no geral estão tendo que promover formas diferentes de vender para buscar um pouco desse desaquecimento do consumo, né? Mas o que você está olhando aí de desafio grande, principalmente para esse ano ainda? Perfeito. Então, pensando no mercado. Bom, eu vim do mercado de beleza, então eu sei qual o tamanho do mercado. A gente tem oportunidades. Porém, acaba sendo como que a gente conecta esse wish, né, com a nossa realidade, que no final das contas, é tráfego. Adquirir tráfego de uma forma mais barata ou, de repente, de uma forma gratuita, né, via SEO. Então, uma das vertentes aí que a gente está colocando bastante força nesse exato momento é melhorar o nosso SEO, justamente para trazer um pouco mais de tráfego orgânico para o nosso site. A gente está forçando também o conhecimento da marca, que é uma das vertentes aí de tráfego bem mais barato do que a gente ficar concorrendo ali com compra de palavras-chave. Compras não, desculpa. Lances. Que já tô velho aí no mercado, a gente começa a usar uns termos meio antigos aí, né? Mas tem bastante dinossauro assistindo a gente e você tá falando a língua da galera. Perfeito. Desculpa. Então, voltando ali, a gente está forçando muito o conhecimento da marca, e isso tem dado resultado para a gente. E a terceira vertente é a CRM. Como que a gente traz esse público para reengajar com o nosso ecossistema aí, né, tanto do site quanto do aplicativo. E o que você tem visto, Mário, de desafios atuais para os clientes? Assim, eu te pergunto isso porque você atende muita marca e, de certa forma, você viu essa onda, né, de desaquecimento do consumo de maneira mais macro, olhando para todos os seus clientes. Algumas categorias, óbvio, com alto crescimento, às vezes até compensou, não teve desaceleração, né? Mas o que você está vendo de maior desafio assim, para essas operações como meta ainda para esse ano? Cara, acho que um ponto muito forte, né, que a gente enxerga é que esse ano aqui, para a grande maioria dos varejistas, tem sido um ano desafiador, onde, principalmente no começo do funil, quando a gente está falando dessa disputa pelo tráfego, o desafio parece ter aumentado. Então, o que eu vejo de desafio e que eu recomendaria focar esse ano é justamente entender, ok, vamos partir do pressuposto que aumentar o tráfego tem hoje uma dificuldade maior do que normalmente teria.
E que é um caminho viável, mas é um caminho que não necessariamente vai ser meu primordial. O que resta? Todo o resto do funil. Então, beleza, da pessoa que chegou na minha home, o que eu posso trabalhar? Por exemplo, hiperpersonalização para fazer a pessoa da home ir para a página de produto. Como eu consigo alavancar meus melhores produtos, igual o Daigo falou, para levar essa pessoa para o carrinho. Do carrinho adiante, quais são minhas principais travas? Acho que um jeito fácil de começar. O que são meus 3 principais pontos do carrinho até o pagamento que fazem eu perder compras? É algum meio de pagamento que está com uma aprovação muito ruim? É um problema de logística, de repente? É algo de experiência? Então, é importante ter esse mapeamento, porque às vezes a gente fica viciado em só olhar lá para o começo do funil, e quando o começo do funil complica, o que nos resta é todo o resto. A boa notícia é que sempre tem muita coisa para melhorar, da home até o pagamento. Questão de você consegue aumentar 3, 4 vezes teu faturamento, fazendo ali, cortando o mato alto e focando em algumas verticais. Mas eu acho que o principal desafio está aí. Então, como que até, como a gente brincou, né? As pessoas mais dinossauros que estão acostumados há muito tempo a otimizar a boca do funil, se reinventam para conseguir olhar dali para frente e pensar em novas iniciativas criativas que vão trazer esse mesmo resultado ou até mais, se você conseguir se reinventar. E tem um gancho aqui que e muitas vezes eu acho que a gente desconfiar também das nossas plataformas. Então, a gente fez um teste aqui com o Mário, acho que a curto prazo, por mudanças de algumas estruturas, a gente deu uma pausada, porém, a gente viu que a gente tinha uma oportunidade ali no checkout, principalmente na frente ali de identificação e pagamento, né? Com a solução aqui do Mário, a gente conseguiu ali um incremento de 10%, de taxa de conversão ali na etapa de pagamento para checkout. Ou seja, no final das contas, acaba sendo não só ferramentas, acho que não confiar tanto no que a gente tem, ou a gente vai para um caminho ali de rastrear tudo e otimizar, ou a gente também recorre também ferramentas que já tem isso plug and play, né? Então, assim que a gente terminar ali umas reestruturações de arquitetura, a gente pretende voltar aí com a compra rápida, para a gente ajudar, para nos ajudar a criar esse desafio aí de cada vez mais crescer com essa empresa e criar um volume. Aí, beleza. Acho que um gancho aqui no que o Diego falou é de ter essa cabeça de estar aberto ao teste. Então, por exemplo, a questão da página de produto. Eu vou testar uma coisa diferente, não necessariamente vai repercutir positivamente. Pode ser que repercuta negativamente. Mas a marca que mais cresce é a que está mais disposta a iterar rápido. Testar rápido. Existem testes que são fáceis de fazer, existem testes que são demorados. Sim. Claro, eu tenho aqui o nosso viés, porque nós somos especialistas em checkout, mas pensando como dono do negócio, o que eu colocaria o teste que é rápido de fazer, que eu consigo controlar, eu tenho que fazer e entender dentro da minha operação como que eu otimizo para testar o máximo possível no menor ciclo possível. O que eu não consigo testar, o que está fora da minha alçada, quem eu consigo envolver, sejam parceiros de tecnologia, sejam parceiros de conhecimento, que vão conseguir... Uma agência, né? Às vezes, uma agência de front. Que consiga executar e testar isso para mim, para que eu tenha esses ciclos de iteração rápidos e colha esses frutos. Quanto antes você testa, antes você implementa. Quanto antes você implementa, mais longo é o período que você vai colher aqueles frutos. E quando a gente fala de escala, principalmente em mídia e aquisição, obviamente com mais investimento tem mais escala, mas existe uma limitação no inventário da mídia. Então, assim, enfim, eu tenho um background grande trabalhando com agência. Nem sempre é mais dinheiro, mais resultado. Na verdade, muitas vezes é mais dinheiro, menos resultado, né, ao longo do tempo. Porque existe um inventário que é a quantidade de pessoas disponíveis para ver aquilo que você está anunciando. Não quer dizer que colocar R$500 mil por mês
tem gente o suficiente para ver seus anúncios. Ou seja, você vai só repetir para as mesmas pessoas e teu ROI vai ficar cada vez menor. Então, às vezes quem investe pouco pensa, eu não vou olhar ainda para isso, porque ainda tem muito que eu escalar as minhas campanhas aqui conseguindo mais investimento. Mas existe uma limitação de inventário. Os compradores de beleza nesse exato momento são um número muito reduzido de pessoas comparado à audiência toda da internet. Então, e ainda assim, esses que estão no momento certo de compra estão disputando entre todas as marcas que de alguma forma querem impactar ele com o mesmo produto. Então, muitas vezes, o ganho real mesmo, não só de ter melhor resultado, mas ter um resultado melhor com rentabilidade, tá em cuidar do funil para frente, né? Uma vez já adquirido, o que eu faço com esse que já foi impactado, já clicou no meu anúncio, já entrou no meu e-commerce, já está navegando por aqui, já está no meu Pixel, por exemplo, para eu conseguir de alguma forma impactar ele de novo. Então, o ganho mesmo com rentabilidade, ele está muitas vezes depois da aquisição, né? O grande desafio é esse, né? Não é só ter um caminhão de dinheiro. Se fosse assim, todo mundo fazia. Era só ter um caminhão de dinheiro, né? Era só fazer uma rodada nova de Venture Capital, captar a grana que precisava e fazia da Amo Beleza o maior e-commerce de beleza do mundo. Mas não é assim, né? Tem muita coisa para ser feita pós aquisição, e eu acho que é o que o Mário falou. As pessoas mais antigas, que estão muito tempo no e-commerce, elas se aperfeiçoaram na melhoria da aquisição. E é meio que o lugar de conforto, né? Onde eles se dão melhor. Cara, vou gastar muito mais tempo aqui melhorando a minha performance, que é o lugar onde eu sempre fiz, eu sempre melhorei, do que olhar nesses detalhes, talvez que eu não tenho tanto domínio, né? Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, mudar essa cultura para deixar de evangelizar o mercado dizendo que operações de e-commerce não são rentáveis, ou estão sempre em cash burn, ou nunca são operações que são rentáveis, porque existe muita rentabilidade quando você consegue otimizar operações de maneira inteligente, né? Acho que um negócio interessante de complementar, eu diria que assim, operação de e-commerce, todo mundo sabe que ela é complexa. Uhum. Um bom gestor ou uma boa pessoa que está operando o e-commerce, ela tem que ter ali 20, 30 valências diferentes. Ela tem que ter de frete, ela tem que ter de CRO, ela tem que ter de tudo. Então, o que acontece muitas vezes é que das 30 valências, essa pessoa é muito boa em 2 ou 3. É muito boa mesmo. Claro, ela vai entender de tudo, mas ela vai ser muito boa em 2, 3. Dito isso, é natural que quando uma pessoa entra numa operação ou quando a meta aperta, a situação aperta, foque em melhorar ainda mais aquelas 2 ou 3. Mas às vezes tem muito mato alto nas outras iniciativas. E é isso, é ter essa abertura e essa disposição a buscar expertise, a testar, sair da zona de conforto. Quem tiver essa disposição e, consequentemente, que eu falei antes, iterar em ciclos rápidos, vai navegar aí com muito sucesso. Com certeza. E, cara, pra gente ir pros finalmentes aqui, né? Eu queria que você deixasse suas redes sociais. Não sei se você tá ativo no LinkedIn, no Instagram, caso as pessoas queiram se conectar com você de alguma forma. Tem muita gente assistindo a gente, às vezes quer poder tirar um pouco da conversa dessa mesa e ir para um café fora daqui. Me fala aí seu LinkedIn, seu Instagram, não sei onde você está mais ativo ou se está ativo em alguma dessas, né? Mas deixa aí o recado para as pessoas que querem se conectar com você. Claro. Bom, o meu nome aqui é bem... peculiar. É bem peculiar, é exótico, né? Então, procurando pelo meu nome, Daigo, D-A-I-G-O. Fujino, F-U-J-I-N-O. Você vai me encontrar ali pelo LinkedIn, tá? Perfeito. Aí a gente bate um papo aqui, acho que é sempre muito gostoso a gente conversar sobre próximos passos do Ecom e a gente discutir, acho que e isso acaba criando novas alavancas aí, né? Não só para individualmente aqui para Beleza, mas também acho que a gente conseguir contribuir também a ajudar outras empresas a lidar com esse desafio que a gente tem pela frente. Exatamente, tá todo mundo nesse mesmo desafio. Então, amobeleza.com.br, o cupom é o Primeira10. Perfeito. É isso, Primeira10 vai te dar 10% de desconto e frete grátis nas compras acima de R$99. Perfeito. Já posso ser contratado, não posso? Olha só. Então entra lá, amobeleza.com.br. Mário, deixa seu LinkedIn também. Bem,
Mário Marcotti, como o Igor falou no começo aí. Sempre canal super aberto pra gente bater um papo. E tanto em checkout, se quiser bater um papo, quanto otimização de vendas com IA, recuperação de carrinho, página de produto, estou à disposição no que puder ajudar. A gente bate um papo também. Então, comprarapida.co. .co, exatamente. .co, muito bom. .com funciona também, mas site comprarapida.co. Página de produto é novidade para mim. Quer falar mais sobre isso? Acho que a ideia aqui é muito na linha do que o Daigo falou. Se você tem ali, no momento da página de produto, um canal, como se fosse um atendimento, né? Uhum. Que tira dúvidas e vende o produto, isso a gente testou assim, diversas vezes e depois produtizamos isso por entender e perceber que isso aumentava a conversão também. Irmão. Então, hoje é uma vertical aí que a gente atua também para ajudar a dar essa profundidade. Então, quanto mais técnico o produto, mais valor isso gera. Mas, claro, todo mundo tem atendimento aqui que está nos assistindo e sabe o quanto aparece dúvida de produto o tempo todo. Então, é essa dor que a gente tenta suprir. E esse episódio ele vai subir antes do Conversion Day. Então... Vamos dar o recado do Conversion Day também? Já que a gente está fazendo junto. Dia 27 de agosto, de manhã, no Figueiro Rubaiá, das 8 ao meio-dia, a gente vai ter uma manhã só para discutir conversão. Heads, gestores de e-commerce, pessoas com conhecimento profundo de CRO, para discutir esse tipo de iniciativa. O que pode aumentar tua conversão em tempos que o tráfego está cada vez mais disputado. Então, hiperpersonalizar home, melhorar a jornada e tudo isso. Vai ter um fórum super legal lá, todos super convidados. Os ingressos estão na Simpla e fala com a gente também para a gente se encontrar lá. Fechou. Então, se você quiser participar desse evento, que é um evento exclusivo, poucas vagas, é só você comentar aqui no comentário desse vídeo. Eu quero que alguém do time aqui vai de alguma forma entrar em contato com você e você vai estar lá com a gente no dia 27/8 de 2025, porque você pode estar assistindo isso em 2026 e aí esse evento já passou, tá? É 27/8 de 2025, às 8 horas da manhã a gente vai estar lá no Figueira Rubaiá, em São Paulo. Então, se você é de São Paulo, comenta aqui, eu quero, e a gente vai dar um jeito de te encontrar para você estar lá com a gente nesse evento. Perfeito. Fechou? Então é isso, gente. Valeu, você que ficou com a gente até o final. Se você gostou desse episódio, dá um like. Se você ficou até o final, dá o like. Se você gostou ou não, porque se você tá 50 minutos com a gente no episódio, quer dizer que você gostou, não é verdade? Então comenta aqui, compartilha esse episódio, curte esse episódio. Se você também tá ouvindo a gente através do Spotify, já sabe, põe aí as 5 estrelinhas. Se você gostou desse episódio, que ajuda a gente também a cuidar cada vez mais dos assuntos que a gente traz por aqui. Então, obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Obrigado mais uma vez como meu co-host aqui. Gostei, mandou bem. Vou te chamar mais vezes para ser meu co-host. Vambora. Bora. Então, até a próxima semana. Valeu e tchau.